Este trabalho é para poder discutir algumas teorias e algumas práticas de contação de histórias a partir da vivência de práticas e teorias da Odília Chaves, que ela escreveu um livro chamado A Arte de Contar Histórias em 1952. Então, ela é uma das pioneiras no Brasil em relação à teoria de contar histórias. E neste livro ela traz na bibliografia algo muito importante. São dados de pessoas que já trabalhavam essa parte teórica da contação de história em 1914 e em 1917 também. Então, essa riqueza ela não está sendo constituída hoje. Ela já vem sendo trabalhada há muitos anos, há mais de 100 anos. Então, nós não estamos inventando a roda. Nós estamos apenas contribuindo para que a roda continue girando e que ela não pare exatamente aqui, né? Então, como ela já veio caminhando e que daqui para frente ela continua. E ela fala neste livro coisas assim muito importantes para o contador de história. Ela diz o valor da história. Na Idade Média, o contador de história era respeitado e bem-vindo em toda parte. As crônicas atestam que na Austrália e nas Ilhas Britânicas, os trovadores, os jograis, os bardos e os menestréis obtinham passaportes quando outros indivíduos não podiam obtê-los. Olha a importância das narrativas. Esses eram os que, cantando, declamando, recitando, iam de palácio em palácio, de aldeia em aldeia, contando as histórias tão do gosto popular da época. Então, a contação de histórias, este modelo de apresentação, de performance, né, que estamos ficando acostumados e que hoje, na era da internet, a gente assistindo bastante vídeos de pessoas se envolvendo com essa prática, ela já acontecia há muito tempo, né? E também falando em tempo, este aqui é um artigo que eu escrevi sobre o corpo cênico do contador de histórias. E eu começo falando do corpo do contador de história de uma forma de que ele vai nos remeter à nossa ancestralidade. O ritual da preparação corporal não é contemporâneo. A ancestralidade já investia no seu desenvolvimento buscando novas habilidades, seja para tarefas físicas ou tarefas ligadas à espiritualidade. E com isso, conseguia executar tarefas pesadas e se comunicar com os deuses através do mesmo corpo. Gabriela Salvador, uma pesquisadora da dança, em um artigo, ela diz: sabemos, por meio de estudos sobre a história da natureza humana, que nos primórdios o corpo não era somente a única posse do homem primitivo, era também a única ferramenta de trabalho, né? Isso é muito legal. Por quê? Porque isso também ele mostra para nós que esse corpo ele já traz uma carga da ancestralidade. E ao mesmo tempo nós estamos preparando para os dias atuais e para os próximos tempos. Por quê? Porque essas preparações, ela visa também a preparação de próximas gerações, quando a gente já talvez não
a gente já tenha partido, né? E os nossos filhos, nossos netos, outros contadores, outros narradores, outros pesquisadores buscarão em fontes diversas e eles também carregarão no corpo isso que estamos praticando hoje. E a Chaves, a Otília também fala, contar histórias, repetimos, é grande arte. E na arte de contar história, calma um pouquinho. Na arte de contar histórias, como em todas as artes, há os gênios que nascem feitos, mas também há aqueles que têm apenas tendências naturais que podem ser aperfeiçoadas. Estes que têm tendências naturais precisam tão somente técnica e exercício para se tornarem peritos naquilo para o que já tem feito especial. A arte de contar histórias, como as demais artes, tem a sua técnica, que deve ser observada para garantir o sucesso aos seus seguidores. Então, o que ela está dizendo? Que existem duas categorias, né? Aqueles que já nascem pronto, aqueles que são contadores de história nato, aqueles que precisam de uma preparação pequena. Mas eu coloco aqui um terceiro tipo de contador dentro dessa categoria, que são aqueles que talvez teriam dificuldade maior, que necessitaria de um trabalho de técnica, de corpo maior, mas também, ao mesmo tempo, se ele carrega essa vontade de narrar, ele consegue suprir essas necessidades. Eu digo isso até porque a minha pessoa, né, sendo uma pessoa gaga, teria muita dificuldade em narrar, em contar histórias, né? Então essa preparação técnica que vê o corpo. Quando eu digo o corpo é vocal, expressão corporal, é você trabalhar a sua sensibilidade, o seu olhar, né? E a sua escuta. Isso me dá uma segurança para eu poder narrar as histórias que eu quero trabalhar, né? E também, quando ela fala também dessa preparação, ela fala na preparação de uma história é aprendê-la bem. Aprender bem uma história não significa poder recitá-la, sabê-la de cor, mas ter exata noção de seu conjunto, compreensão completa da mesma. É saber apreciá-la no que ela tem de emotivo. É ser senhor dos acontecimentos ou eventos que ela encerra e em ordem lógica. E ter dela uma visão global como uma unidade compreensiva, né? Então a história a gente tem que estudar, temos que degustar, nós temos que ler, falar e também ouvir, se perceber, se olhar internamente, cuidar do seu corpo, do seu movimento, para que esse conjunto ele seja entendido por quem está ouvindo. E ela fala exatamente que, como eu terminei de ler aqui, ela fala que é uma unidade. É isso que a gente tem que entender, é isso que nós temos que compreender sobre a contação de história. Antes de contar uma história, o narrador deve preparar bem, observando os passos formais que a técnica aconselha no preparo de uma história. O primeiro passo na preparação de uma história é determinar o fim, a que ela se destina ou o seu objetivo específico, né? Isso, então, é essa escuta, é esse entendimento, a sua preparação, ela vai lhe dar esses saberes. São com esses saberes que você vai
contar a história. Bom, e ela divide algumas partes, né, que eu vou pegar só alguns trechinhos, que ela divide entre físico, moral, intelectual da história. Se a história que lhe foi contada agradou-lhe o espírito, seu sono é mais tranquilo e seu repouso mais salutar. Então, se a história te agradou, você consegue descansar melhor. Esse descansar é meio simbólico, né? Ela quer dizer que você consegue refletir melhor. Você consegue respirar melhor. Porque essa história, ela está vindo de encontro às suas necessidades, de encontro às suas dores. Eu estou falando de dor, porque a história, ela cura. Não é curar da doença física. É esse sentido gostoso. Quando você escuta uma piada, você gargalha, você dá uma risada, você, chora de rir, você está se curando, você está soltando essa energia. Se a história te faz pensar, você está se trabalhando. Então essa é a parte da cura. Essa é a parte de você dormir melhor quando a história chega até você. Então, e na parte da moral, ela fala que o narrador empresta à história o valor de sua personalidade e pode ministrar lições de alta significação. Ouvindo uma história, as emoções de uma criança são despertadas ao mais alto grau. Então, o narrador, o contador de história, ele empresta a sua personalidade para aquela história. Então, eu não consigo fingir com a história. Eu não consigo fingir. Então, eu tenho que vivenciar, porque uma parte de mim estará naquela história. Voltando no meu artigo, que na página 8, eu falo assim: quando o contador de história consegue apropriar de suas lembranças, melhora o desempenho da oralidade. Essas figuras que compõem as recordações são humanizadas ao ouvinte, enriquecendo o seu trabalho de contador de histórias. Isso nós chamamos de memória afetiva. Então, essas recordações que eu carrego, essas recordações que eu tenho, são as minhas memórias afetivas. Eu vou contar uma história que tem neve. Eu nunca vi neve, mas eu já vi neve no desenho, já vi neve no filme, já vi neve em fotografia. Então essas memórias afetivas, essas memórias da foto, que eu tenho a imagem da neve, que eu vou transportar essa imagem para o público. E o público, ele vai captar a história com essa imagem, da forma que ele quiser. Quando eu falo maçã, eu lembro das maçãs que eu como. Eu lembro das maçãs que eu vejo à feira. Mas quem está me ouvindo pode lembrar de uma maçã rosa, de uma maçã azul. A imagem que ele tem. Mas a minha imagem da minha maçã vai contribuir com a imagem dele. Então, a minha emoção, por que eu estou me emprestando para a história? Como a Otília fala. Estou emprestando exatamente isso. Os meus sentimentos, a minha emoção. É isso que vai ficar com o público. E ela também fala que é uma parte muito legal dessa questão de que a história tem que chegar até mim. Se ela não chega até mim, eu não tenho esse poder de narrar. Eu não tenho esse poder de contar. E esses debates são super importantes quando a gente tem a história. Estou com esse livro, Todas as Noites do Mundo. É um livro, por acaso, um exemplo que eu vou utilizar porque
Esse livro também ele é cheio de fatos, de fatores que a gente pode conversar agora. Digamos que eu vou contar essa história. Todas as histórias do mundo. Está na hora. Simão faz cara feia. Enfia o pijama, arruma o cabelo, bebe um copão de leite, lava-se dos pés à cabeça, escova os dentes com muito cuidado. Depois, sobe a escada, ajeita o travesseiro, puxa o cobertor e se joga na cama. Só depois disso, Simão grita: Pai, pai! Todas as noites do mundo são iguais. Todas as noites do mundo, o pai de Simão sobe a escada, senta-se ao lado do filho e se prepara para fazer o planeta dormir. Do contrário, Simão faz de tudo para não fechar os olhos. O pai de Simão começa pela África. Ele estende suas grandes mãos, puxa um pouco o cobertor, cobre com ele os pés do filho e pronuncia a fórmula mágica que adormece as savanas e as florestas. Simão enxerga com a imaginação. Os leões enormes sacodem a juba, soltando rugidos lancinantes. Os baobás se arrepiam. Então todos os leões, os elefantes, as zebras, os rinocerontes, as girafas, as gazelas, as panteras e os outros animais, grandes e pequenos de todas as matas dos trópicos, fogem à luz da lua. Eles partem às pressas para os seus abrigos, suas tocas, correm para lançarem nos braços da noite. Pronto, meu filhão, diz o pai de Simão, a África está dormindo. Simão boceja um pouco, esperando a continuação. E aí o pai, ele vai para as Antilhas. Então ele faz essa viagem de vários dos continentes para poder o filho viajar na imaginação e mostrar que o mundo tem a mesma noite. Mas o que eu quero falar desse livro, então quando eu pego um livro para estudar, para decorar, para poder ofertar aos meus ouvintes, eu tenho que ler a história, saber a história, sentir a história e estudar a história. E aqui dentro desse livro tem coisas muito importantes. Esse livro tem peso, ele tem leões, ele tem panteras, ele tem peixes, tem baleias, então ele tem um peso. Que pesos são esses? Esses pesos que eu vou trabalhar para poder informar o meu ouvinte. Tem o barulho, né? Os bichos correm, tem a escadaria, tem um menino sonolento querendo dormir, mas ele tem que terminar de ouvir a história de todos os mundos. Tem o pai. Então, antes de eu contar essa história para o público, eu faço essa pesquisa, né? Eu tenho que ter esse tempo que nós chamamos de laboratório, que é eu e a história, né? E esse corpo, carregado de sentimentos, carregado de vários valores, que vai sentir essa história para poder narrar. Assisti esses dias o ProLer do Mato Grosso do Sul. E teve uma oficina, uma mini oficina com a Andréia Cosi, que é de Belém. E ela tem um filho chamado Andrezito. O Andrezito tem 10 anos, ele já é um contador de histórias. E ela falando que quando ele era pequeno, ele falava, depois que ela contava a história, ele falava: mãe, me dá um pedacinho da sua história. Sabe o que é esse pedacinho? É o pedacinho que ele vai sentir. É o pedacinho que ele vai degustar.
É um pedacinho que ele conseguia narrar, né? Então, naquele momento, ele conseguia narrar, ele conseguia sentir o sabor de um pedacinho da história. É exatamente esse pedacinho da história, né, que nós temos que sentir. Porque se a gente sente a história, se a gente degusta, se a gente saboreia, se a gente vive, se a gente faz essa prática interna, conseguimos então mandar para as pessoas, conseguimos então ofertar uma qualidade muito melhor. E isso, quando eu faço essa prática bem feita, aqueles que serão os próximos contadores de histórias já terão em sua bagagem também essas práticas. Tá? Eu vou encerrar esse nosso papo, um trecho do poema Canção Amiga de Carlos Drummond de Andrade. Ele encerra o poema assim: aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Muito obrigado. Mediar leitura, compartilhar leitura, contar história, narrar história. O que é isso? Essa parte, ela está inclusa no mecanismo da literatura, faz parte da cadeia literária. Então, algumas dicas, algumas possibilidades e algumas dúvidas que deixarei com vocês. A ideia é dar esse gostinho de quero mais para que vocês possam pesquisar, para que vocês possam buscar a ideia da contação de histórias. O que é compartilhar leitura? O que é mediar leitura? Compartilhar leitura é quando eu pego o livro e faço uma leitura mostrando o desenho. Então, na prática, eu já tenho que conhecer a história. Eu tenho que saber o que tem aqui dentro para eu poder compartilhar, para eu poder mediar essa leitura. Então, eu tenho a capa do livro, eu vou abrir e vou mostrando as figuras e vou fazendo a leitura. Como que eu faço essa leitura? Eu coloco o livro nessa posição, eu já sei o que está escrito, mas eu vou me orientando e vou mostrando o desenho. Tá? Então essa é a prática melhor que existe. Porque se eu pegar o livro aqui e falar Léo mora com o pai e 6 gatos à beira-mar, olha o desenho, você acaba perdendo o texto. Então se eu trabalho com o texto aqui, eu já vou falando o texto e já vou automaticamente mostrando as figuras. Essa seria mediar uma leitura, seria compartilhar a leitura. Quando você vai compartilhar com uma ou duas crianças ou adulto, né, você utiliza aqui, certo? Então eu estou nessa posição, a criança está sentada aqui e eu estou lendo com ela e ela já está vendo a letra e já está também visualizando as figuras. Contar história, contação de história. Então, contação de história, segundo o nosso mestre Francisco Gregório, contação é o conto e a ação. Pode ser uma ação física ou pode ser uma ação psicológica. Qual é a ação física? O menino brinca com a nuvem que passa. Então, essa é uma ação física. Olha, o menino brinca com a nuvem que passa. Se eu for mediar a leitura, não tem essa ação. O menino brinca com a nuvem que passa. Tá? Se for uma ação mais psicológica, a nuvem que eu tenho de imagem, a minha imagem que eu vou levar para o meu público, seja criança ou seja adulto. O menino brinca com a nuvem que passa. Então existe uma nuvem, existe um menino
existe um tempo, existe uma brincadeira. Então, essa ação, que ela é mais interna, que eu estou trabalhando com a minha criança, com o meu público. Tá? Então, essa contação, contar o conto e a ação. Narrar história também. Eu vou narrar a história. Era uma vez Chapeuzinho Vermelho, estou narrando. Era uma vez Chapeuzinho Vermelho, estou compartilhando, quando eu tenho no livro. Tá? Então são as diferenças que é legal a gente saber, para a gente poder entender o que estamos trabalhando. Sendo que nenhuma é mais importante do que a outra. Quando eu vou contar a história, quando eu vou fazer essa narração da história, eu preciso utilizar um figurino? Eu preciso utilizar uma roupa diferente? Geralmente não. Você tem a sua roupa de trabalho. Então é essa roupa que você vai utilizar. Eu utilizo, por exemplo, essa camiseta. Eu não preciso usar uma roupa de fada, uma roupa de príncipe. Aí vai falar, ai, mas a criança adora uma roupa de fada, adora uma roupa de príncipe, adora uma roupa de princesa. Adora, mas ela não vai prestar atenção na história que você está contando. E mais importante na contação de história é aquilo que você está narrando. Aquilo que está saindo da tua boca é muito mais importante do que a roupa que você está usando. Porque é nessa história que a criança vai trabalhar a sua percepção, vai trabalhar o seu olhar, vai trabalhar a sua memória, vai viajar no seu tempo, é com a sua história e não com a sua roupa. Eu utilizo para contar a história um chapéu, tá? Coloco, né? Chapéu e conta a história. Só que se eu não tiver um chapéu, conta a história do mesmo jeito. Se eu esquecer o chapéu em casa, mas sem chapéu, como que eu vou contar a história? Não, conta a história do mesmo jeito, tem a mesma função. Né? Eu tenho uma mala, tenho essa mala. Então dentro dela eu carrego alguns objetos. Que são esses objetos? Aquilo que eu vou no teatro, a gente utiliza algo chamado objeto de cena. Tá? E o objeto de cena ele tem que ser útil para o teatro. Na dança também tem objeto de cena que é útil para a dança. Tá? Então, na contação de história também, eu não posso ter um brinquedo, um sino, simplesmente porque eu acho ele bonito. O sino ele tem que ser útil naquela contação de história que estou fazendo. Se não é útil, então eu não uso o sino. Eu não preciso ter um sino para contar a história do... vamos ver uma história popular, tipo João Pé de Feijão. Era uma vez um menino que teimou... Não tem nada a ver. Só se for para fazer aquela parte da vaca, né? Que ele pega a vaca e leva a vaca da mãe para poder vender. Eu posso até fazer que a vaca tinha um sino. Mas fora aquilo, fica desnecessário a utilização do sino. Quando eu tenho um fantoche, eu tenho que saber para que esse fantoche, em qual história que ele vai entrar. E outra, se ele é articulado ou não. Porque veja bem, eu tenho um fantoche. Aí eu começo a falar, olá, eu sou o sapo. Eu sou o sapo que não lava o pé. Fica muito feio. Então eu tenho que articular a boca do fantoche com a minha boca. Olá, bom dia. Né? Então eu tenho que trabalhar isso. Oi, oi, oi. Eu tenho que fazer exercício para o sapo abrir a boca na hora que eu estou também abrindo a boca. Tá? Porque isso... a criança começa a perceber essa diferença, esse erro. Né? A criança não, o público, seja adulto também. Tá? Então eu tenho que saber, eu tenho que brincar, eu tenho que desenvolver uma técnica de apresentar esse fantoche. Como que eu vou estar com ele? Onde ele vai ficar? Eu vou estar junto com ele ou ele vai estar sozinho contando a história e eu vou estar escondido? Então tudo isso a gente tem que
analisar, a gente tem que pegar, a gente tem que ver, a gente tem que estudar. Tá? Outra coisa é a gente trabalhar com algumas possibilidades, tipo, pega um trava-língua, você vai trabalhar a sua memória, a sua dicção, o seu trabalho de corpo, o seu trabalho de memorização. Então você vai brincar, tipo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. É o trava-língua mais fácil que tem. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então você pode pegar um trava-língua, outros. Põe lá no Google, trava-língua, saem milhões de trava-línguas. Você poder brincar com isso. As palendas são ótimas, né? O macaco foi à feira, não sabia o que comprar, comprou uma cadeira para a comadre sentar. Então, o macaco foi à feira, você pode brincar. O macaco foi à feira, o macaco foi à feira. Então você brinca com isso. Brincando, você vai se desenvolvendo, você vai vendo possibilidades. A mesma coisa quando você for contar uma história que você já tem no livro, que você já tem na história, você brincar com essa história, sabe? Branca de Neve, você imitar como que a Branca de Neve vai falar, o que ela está pensando, como que ela anda, como que ela para, como que ela fica. Isso você vai aumentando as suas possibilidades de contar a história. Léo morava com o pai e 6 gatos à beira-mar. Léo morava com o pai e 6 gatos à beira-mar. Léo morava com o pai e 6 gatos à beira-mar. Léo morava com o pai e 6 gatos à beira-mar. Léo morava com o pai e 6 gatos à beira-mar. Então você brincar com o texto, você vai criando possibilidades e você vai fazendo o seu laboratório. Tá? Então assim, tudo é treinamento. O músico, a dança, o teatro, o circo, a contação de história, é você indo treinando. Aproveite as lives que está tendo um monte, olha no YouTube, procure os bons contadores de histórias, procure as boas histórias para você poder se basear, para você poder inserir nesse mundo da contação de histórias. Muito obrigado.